Já parou para pensar que em algum lugar, outra versão sua está vivendo escolhas que você deixou para trás? Pois é, eu sei que isso soa surreal, mas fique comigo, porque no dia 27 de outubro de 2024, o que parecia impossível pode realmente acontecer. Universos paralelos vão se alinhar, e o impacto disso pode transformar o modo como você vê sua própria vida. Aqueles momentos estranhos de déjà vu, aquela sensação de que algo maior está ao seu redor, tudo isso vai ganhar um novo sentido, e é a sua chance de entender o que seu destino está tentando te mostrar. Pensa comigo, e se todas as suas versões estivessem convergindo, revelando as decisões, as amizades, os amores que você poderia ter vivido? Imagine o quanto isso pode mexer com a gente. Sentiu o frio na barriga? Escreve aqui nos comentários se você já teve essa sensação de estar conectado a algo que não sabe explicar. E, se você quer estar sempre por dentro dessas verdades que poucos têm coragem de contar, já se inscreve no canal. Te garanto que vamos juntos descobrir coisas que vão transformar o jeito de viver. Se prepara, porque o universo te chama, e dessa vez, ele pede que você esteja presente. Desafio você a assistir até o final, para entender como essa fusão pode afetar sua jornada e despertar novas possibilidades de autoconhecimento. Imagine-se caminhando em um mundo onde cada decisão cria uma realidade única, mas paralela. Cada caminho escolhido por você é apenas uma das muitas possibilidades que o universo oferece. Já se perguntou por quê? Às vezes, uma sensação de familiaridade intensa surge do nada, em um lugar que você nunca esteve antes. Ou porque algumas pessoas parecem já conhecidas, como velhos amigos que você nunca encontrou. Alguns dizem que é um vislumbre de uma vida em outra linha do tempo. Quem sabe, aquela sensação possa ser um eco de uma outra versão sua, vivendo uma vida diferente, porém conectada. Em momentos de déjà vu, como quando parece que você já viveu uma situação antes, o cérebro tenta decifrar algo que não está no agora. Em muitos aspectos, é como se você estivesse sentindo o reflexo de uma realidade paralela. Você pode experimentar essa sensação ao visitar uma cidade desconhecida e, ainda assim, reconhecer suas ruas. Ou ao encontrar uma pessoa que te desperta algo inexplicável, um misto de já te conheço e curiosidade. Agora, imagine que cada uma dessas realidades alternativas guarda uma versão de você que tomou caminhos diferentes. Talvez exista uma realidade onde você decidiu mudar de cidade, outra em que seguiu uma carreira que deixou para trás. Se isso parece ficção, tente um exercício. Visualize como seria sua vida se, há 3 anos, tivesse escolhido um caminho diferente. Permita-se explorar essa possibilidade mentalmente. Às vezes, os insights de outras realidades podem guiar seu eu presente de maneiras surpreendentes. Alguns podem acreditar que nossos sonhos são passagens para essas vidas alternativas. Já sonhou com uma rotina que não é a sua, mas parece incrivelmente real? Ou acordou com a sensação de que viveu outra vida durante o sono? Esses sonhos podem ser fragmentos de outras versões de você mesmo, oferecendo um vislumbre de uma realidade onde os desafios e alegrias são outros. Anote esses sonhos, reflita sobre eles, pois há uma sabedoria profunda em seu conteúdo. Existem pessoas que sentem essas realidades em momentos de meditação profunda, quando a mente parece transcender o tempo e o espaço. Que tal reservar uns minutos para uma prática meditativa? Imagine-se entrando em um estado de consciência onde as barreiras de uma realidade se misturam com as de outra. Pode ser que, ao se concentrar profundamente, você toque em sentimentos
ou imagens que não pertencem a esta vida, mas ainda assim ressoam profundamente. E as escolhas? Cada pequena decisão que tomamos cria uma ramificação no universo, como um sistema de trilhos infinitos. Em algumas culturas, há rituais específicos para acessar essas realidades. Por exemplo, práticas xamânicas que evocam uma sabedoria ancestral. No dia a dia, uma decisão aparentemente trivial, como qual caminho escolher para voltar para casa, pode revelar encontros inesperados. Em uma dessas versões, você pode estar vivendo algo que no agora não se imagina. Alguns acreditam que certos lugares do mundo têm uma energia que facilita essa conexão entre realidades. Locais como Machu Picchu ou as pirâmides do Egito são famosos por despertarem sensações inexplicáveis em seus visitantes. E se, ao estar em um desses lugares, você pudesse vislumbrar uma outra versão sua, alguém que teve um contato especial com o poder desses espaços? Por fim, lembrar que o universo é uma grande teia de possibilidades, onde as realidades podem se entrelaçar, nos faz questionar o que de fato é real. É um jogo que está além do que nossos olhos físicos podem ver. E talvez, no fundo, essa conexão entre realidades seja o que nos inspira a buscar algo mais alto, mais profundo. Porque, se cada realidade esconde um pedaço de nós, explorar essas facetas se torna parte essencial do autoconhecimento. Há momentos em que uma sensação sutil invade o corpo, um pressentimento sobre alguém ou um lugar que jamais visitamos. Esse sentimento, quase uma brisa leve de energia, é a intuição sensorial, uma forma de conhecimento que ultrapassa o raciocínio lógico. Pense naquela vez em que você conheceu alguém e, sem razão aparente, sentiu uma conexão profunda, como se houvesse uma história já escrita entre vocês. Alguns diriam que isso é uma colisão de energias de realidades paralelas, onde esses encontros fazem eco em diferentes versões do eu. Para quem experimenta essa intuição com frequência, parece que certas conexões são guiadas por uma energia invisível. É como estar sintonizado em uma frequência onde você, de repente, sente que aquele lugar desconhecido é familiar. Para explorar isso, você pode tentar um exercício simples. Ao estar em um lugar novo, feche os olhos e respire fundo, prestando atenção ao que sente, às imagens e memórias que vêm à mente. Pode ser que essa prática revele uma conexão entre mundos que você nem sabia que existia. Às vezes, uma intuição forte surge como uma espécie de sinal, um aviso silencioso que orienta você sobre o próximo passo. Já teve aquela sensação inexplicável de não pegar um caminho habitual e depois descobrir que algo importante aconteceu no trajeto que decidiu evitar? Essa capacidade de percepção pode ser uma forma de seu eu, em outras realidades, se manifestar, guiando você para tomar decisões com mais consciência e presença. Em certos momentos, as energias de realidades paralelas podem estar tão próximas que sentimos essas vibrações como alertas ou orientações. Essa conexão pode se tornar um verdadeiro guia de vida se você se abrir para ela. Imagine como seria se, a cada dia, você parasse por um instante e perguntasse: o que estou sentindo? Que direção minha intuição sugere? Em um mundo cheio de pressa, essa simples prática pode revelar verdades ocultas, ajudando você a navegar com mais clareza. À medida que essa intuição se fortalece, ela pode se transformar em uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Você começa a entender as situações com um ângulo mais amplo, percebendo além do físico, alcançando uma dimensão onde as energias se encontram e trocam informações. Isso não é algo que se possa ver, mas é algo que se sente profundamente. E essa capacidade de ver com o coração
pode transformar a maneira como você se relaciona com o mundo ao seu redor. Pense na intuição sensorial como uma habilidade que pode ser desenvolvida, assim como os músculos. Práticas como a meditação, o silêncio intencional ou até mesmo a observação dos pequenos detalhes ao redor podem ajudar a fortalecer essa habilidade. A cada dia, reserve alguns minutos para refletir sobre as escolhas que fez e os sentimentos que surgiram. Esse exercício simples pode aprimorar a capacidade de sentir o que a vida quer comunicar. Imagine ainda que essa sensação intuitiva seja como uma antena, captando sinais do universo, ajustando-se a cada nova experiência. Em certos encontros, sentimos que já conhecemos uma pessoa de longa data. Em outros, o lugar parece estar em perfeita sintonia com o que somos. Quando esses momentos surgirem, permita-se sentir, como se estivesse recebendo mensagens do seu eu em outras realidades. Assim, ao desenvolver essa sensibilidade, você começa a perceber que essas conexões não são apenas coincidências, mas um fluxo de informações cósmicas vindo de dimensões que, embora não vejamos, sempre estiveram ao nosso lado. Essa conexão é como uma dança entre mundos, uma forma de redescobrir quem somos por meio de fragmentos que ressoam profundamente com nossa alma. E é nesse processo de descoberta que o caminho do autoconhecimento se revela, conduzindo você para além dos limites do físico e do visível. Imagine que, em algum ponto do tempo, há uma versão mais sábia de você, um eu futuro, que observa as escolhas que você faz hoje, desejando guiá-lo por caminhos melhores. Esse eu já viveu certas experiências e, por isso, entende as consequências das escolhas que você está prestes a tomar. Às vezes, quando surge uma clareza súbita, como um pensamento do nada que diz, siga por aqui, é possível que seja seu eu futuro enviando uma dica valiosa. Esse eu vê além do agora, sugerindo direções que talvez sua mente consciente ainda não entenda completamente. Esse processo se manifesta em momentos de intuição forte, onde uma certeza surge de maneira inexplicável. Já experimentou aquela sensação de saber que deve fazer algo sem saber exatamente por quê? Para muitos, isso é mais do que simples instinto. É o eu de uma versão futura, tentando auxiliar na construção de uma trajetória mais alinhada. Uma forma de desenvolver essa conexão é se dedicar a momentos de silêncio e reflexão antes de tomar grandes decisões, perguntando-se o que o eu mais experiente faria. Esses insights, que parecem súbitos, podem nos salvar de muitos obstáculos, nos mantendo em uma direção de crescimento e realização. É como se nosso eu futuro dissesse: ei, eu já passei por isso e acredito que essa é a melhor escolha. Para trazer essa percepção para a realidade, tente um exercício simples. Escreva uma carta para si mesmo daqui a 5 anos, imaginando conselhos e decisões que esse eu lhe daria. Essa prática ajuda a criar uma ponte com a sabedoria que o tempo nos oferece. Para alguns, esses momentos de orientação surgem em sonhos. Quando estamos relaxados e sem a pressão do consciente, a mente se abre para receber orientações mais sutis. Preste atenção em sonhos recorrentes, especialmente aqueles em que você se vê em situações de desafio ou sucesso. Às vezes, essas imagens podem representar mensagens diretas do seu eu futuro, mostrando os caminhos que fortalecem seu crescimento e evitam erros que você talvez ainda não enxergue. Outro meio de se conectar com essa versão mais sábia é por meio da visualização. Feche os olhos e imagine-se daqui a 1 década, com a vida que deseja construir. Pergunte ao eu dessa visão: que passos devo tomar agora para alcançar você? Quanto mais clara for essa imagem,
mais fácil será sentir a orientação em momentos de indecisão, pois essa conexão começa a reverberar dentro de você, guiando suas escolhas de forma mais intuitiva e direcionada. Há momentos em que a orientação do eu futuro se apresenta em forma de oportunidades ou encontros inesperados, como se o universo estivesse alinhando as circunstâncias para guiar você no caminho certo. Ao se deparar com essas coincidências, considere que possam ser respostas enviadas por uma versão de você mesmo que deseja vê-lo alcançar seu pleno potencial. Agradeça por esses sinais e tente mantê-los vivos na memória, pois eles atuam como lembretes da direção a seguir. Essa orientação pode ser particularmente forte quando você sente que algo não está certo em um ambiente ou relação e decide confiar nesse pressentimento. É como se o eu futuro dissesse: "Eu já sei como isso termina, e você não precisa passar por essa experiência." Confiar nesses sentimentos pode poupar muito tempo e energia. Se algo parece não ressoar com sua alma, talvez seja a hora de ouvir e seguir o que a intuição sussurra. Assim, compreender e valorizar essa orientação é como ter um amigo leal, sempre pronto para guiar e proteger. Imagine ter um guia interno que entende suas aspirações e conhece os caminhos para realizá-las de forma sábia e leve. É uma forma de autoconhecimento profundo que se revela à medida que você aprende a confiar mais em si mesmo e na sua conexão com a energia que vem de tempos e espaços ainda não explorados. Imagine cada escolha como uma porta, um portal que leva a realidades diferentes. Cada caminho que escolhemos abre uma nova versão do mundo, uma nova linha do tempo, onde cada ação tem o potencial de transformar o que somos. Em uma decisão comum, como aceitar ou não uma proposta de trabalho, existe uma bifurcação que se expande para outras possibilidades. Essas portas representam a complexidade e a beleza do autoconhecimento, pois cada escolha revela uma nova faceta do que podemos ser. Ao tomar decisões, o que parece simples pode se tornar uma aventura entre o conhecido e o misterioso. Para entender isso, pense em uma escolha pessoal importante. Se pudesse voltar e escolher um caminho diferente, como se abriria essa nova versão da sua vida? Essa visão nos lembra que somos co-criadores do nosso destino. Cada escolha nos empurra para uma nova frequência, alinhando ou desviando-nos das realidades paralelas, onde outros eus experimentam versões alternativas da mesma decisão. O mais fascinante é que em momentos de grande energia cósmica, como durante um eclipse ou mudanças de estação, essas decisões podem ter um peso ainda maior. É dito que a conexão entre as linhas do tempo se intensifica nesses períodos, como se cada decisão fosse um grito no universo. Que tal experimentar? Ao tomar uma decisão em um dia especial, visualize esse momento como uma abertura para algo grandioso e novo, confiando que essa escolha é o portal certo para a sua evolução. Essas portas de decisão também nos ensinam a importância do alinhamento entre mente, corpo e espírito. Quando agimos em sintonia com nossos verdadeiros desejos e com a energia universal, as decisões fluem naturalmente. Já percebeu como, quando você está realmente em paz, as respostas parecem surgir com facilidade? Isso ocorre porque o universo responde a uma vibração clara e alinhada. Sempre que precisar decidir, pergunte-se: isso ressoa com minha verdade mais profunda? Essa prática ajuda a evitar que escolhas sejam guiadas pelo medo ou dúvida. À medida que nos aprofundamos no autoconhecimento, percebemos que cada decisão pode ser um passo consciente em direção ao nosso eu ideal. Uma técnica poderosa é escrever sobre suas escolhas, refletindo
sobre o que elas representam e onde podem levar. Imagine manter um diário, onde a cada decisão significativa você anota o porquê de cada escolha. Com o tempo, ele se torna um mapa pessoal, revelando como cada portal contribuiu para a sua jornada de crescimento e aprendizado. Algumas portas nos levam para realidades desafiadoras, onde os obstáculos nos moldam e fortalecem. Outras nos abrem para momentos de alegria e realização. E a beleza disso está em ver cada decisão como uma oportunidade de aprender. Em momentos de dúvida, lembre-se de que, mesmo que um caminho pareça errado, ele está moldando uma versão de você que talvez precise desse aprendizado. A jornada espiritual é feita dessas experiências e confiar na sua intuição é fundamental. O universo parece colocar pessoas e sinais em nosso caminho para que possamos fazer escolhas mais conscientes. Já passou por isso? Encontrar alguém inesperado que, de alguma forma, fornece uma resposta que você estava buscando? Esses encontros podem ser portais, momentos que indicam uma direção. Às vezes, ouvir um conselho ou prestar atenção a uma frase específica faz toda a diferença. Aproveitar esses sinais nos torna mais atentos às possibilidades infinitas. Assim, cada decisão é um convite a entrar em uma nova realidade, uma chance de redescobrir quem somos a cada escolha. E quanto mais atentos estamos, mais sentimos que cada porta aberta ou fechada é um reflexo de nossa essência, de nosso poder criador. Em cada decisão, residem partes de nós que esperam ser despertas, chamando-nos a explorar novas possibilidades, a nos conectarmos com o vasto campo de experiências que o universo coloca ao nosso alcance. Imagine estar imerso em uma realidade onde o tempo não é uma linha reta, mas uma série de camadas que se cruzam e se fundem, gerando momentos de falhas entre as realidades. Experiências como déjà vu, onde algo familiar e desconcertante se manifesta, são um exemplo clássico dessas anomalias. É como se, por um breve instante, você estivesse vivendo algo que já aconteceu ou que pode estar acontecendo em outra dimensão. Esses momentos despertam uma curiosidade latente sobre a natureza do tempo e nossa relação com ele. Essas anomalias podem ocorrer em instantes inesperados, como ao atravessar uma rua comum, que de repente parece pertencer a outra época ou a um espaço diferente. Já experimentou isso? É possível que esses fenômenos sejam colisões entre múltiplas linhas do tempo, onde as fronteiras se enfraquecem. Para quem busca compreender melhor essas sensações, é útil anotar os momentos de déjà vu e refletir sobre eles. Esses registros se tornam uma espécie de diário do tempo, revelando padrões e permitindo uma análise mais profunda. Há quem acredite que o tempo é mais um ciclo do que uma linha, como uma espiral que nos permite revisitar eventos passados e futuros em diferentes versões de nós mesmos. Já imaginou se, ao fazer escolhas hoje, você pudesse influenciar tanto o passado quanto o futuro? Em muitos sistemas espirituais e crenças antigas, o tempo é visto como uma energia fluida que pode ser influenciada pela nossa percepção e intuição. É fascinante pensar que, ao meditar, talvez você consiga sentir fragmentos do seu eu, vivendo outras realidades em outros momentos do tempo. Essas colisões temporais são ainda mais intensas em locais com fortes campos energéticos, como templos antigos ou lugares naturais preservados. Nesses espaços, as barreiras entre as linhas do tempo parecem enfraquecer, e as pessoas relatam sensações de deslocamento temporal. Se tiver a chance de visitar um local assim, como Machu Picchu ou Stonehenge, experimente parar por alguns minutos e observar o que sente. Talvez você sinta algo
que não pertence ao presente, como se estivesse em contato com uma energia ancestral ou com uma versão futura da própria humanidade. Essas anomalias também se manifestam em sonhos, onde a lógica do tempo se dissolve e entramos em realidades alternativas. Já sonhou com cenários que parecem familiares, mas onde eventos ocorrem fora de sequência? Sonhar pode ser uma forma de explorar o tempo em todas as suas dimensões, permitindo um vislumbre do que está além do agora. Manter um diário de sonhos ajuda a identificar esses elementos repetidos, revelando padrões que conectam nossas experiências de vigília e sono. Os cientistas estudam esses fenômenos sob o conceito de tempo psicológico, que é diferente do tempo cronológico que medimos no relógio. Para nós, o tempo pode parecer passar rapidamente quando estamos felizes, ou se arrastar em momentos de ansiedade. Essa percepção variável do tempo nos mostra que ele é mais relativo do que absoluto. Ao experimentar um momento de déjà-vu ou perder a noção do tempo, talvez você esteja tocando uma verdade profunda sobre o universo. O tempo é flexível e adaptável, reagindo às energias ao nosso redor. Esses momentos de distorção temporal podem ser vistos como janelas que nos conectam a outras realidades. Se encontrar-se em um momento de déjà-vu ou sensação de tempo perdido, aproveite para observar o que está ao seu redor. Qual a sensação presente? Quem está com você? Pode ser que essas anomalias sejam a resposta de outras dimensões, tentando enviar uma mensagem ou simplesmente permitindo que você experimente a realidade de forma expandida, sem limitações de espaço-tempo. Assim, cada experiência de distorção temporal é um lembrete de que o tempo é, acima de tudo, um mistério. Ele não pode ser completamente explicado nem dominado, mas pode ser sentido e experimentado. Aprender a aceitar essas anomalias nos torna mais receptivos às possibilidades infinitas de crescimento e aprendizado que o universo oferece, revelando que somos, em essência, viajantes entre diferentes versões da mesma realidade. Imagine que o universo conversa conosco por meio de padrões, símbolos e repetições que surgem de maneira quase mágica em nossa vida cotidiana. Esses sinais, como números que se repetem ou rostos familiares que aparecem em diferentes contextos, podem ser tentativas de realidades paralelas de alinharem suas linhas do tempo conosco. Já percebeu um número que parece persegui-lo em momentos cruciais? Esses padrões funcionam como portais de comunicação, conectando sua realidade com outras, onde você talvez esteja fazendo escolhas semelhantes ou vivendo experiências paralelas. Essas repetições, como o famoso número 1011, que muitos encontram, têm um efeito quase hipnótico, despertando uma curiosidade natural sobre o que significa e o que tenta comunicar. Em tradições espirituais, números repetidos são vistos como sinais de que estamos no caminho certo, como lembretes de que estamos em sintonia com algo maior. Ao observar esses padrões, tente anotar o contexto em que surgem. Onde você estava? Em que pensava? Essa prática simples revela mensagens profundas que muitas vezes servem como orientações. Os rostos familiares, por sua vez, são outro tipo de padrão que nos desperta para o mistério. Já encontrou alguém que jurava já conhecer, mas não tinha ideia de onde? Em realidades paralelas, esses encontros podem ser ecos de relacionamentos existentes em outras linhas do tempo. Essa conexão inexplicável é uma oportunidade para você se abrir ao desconhecido, para ver se existe algo que precisa ser aprendido com essa pessoa. A conexão pode ser breve, mas o impacto, muitas vezes, é profundo, como se o universo estivesse dizendo: lembre-se de quem você é. Em momentos de autoconhecimento,
e reflexão, observar padrões ao seu redor se torna um verdadeiro exercício espiritual. Eles podem aparecer em forma de palavras que você lê repetidamente em diferentes livros, ou de situações que surgem em ciclos. Esses padrões servem como guias invisíveis, ajudando a identificar o que precisa de atenção e o que você está evitando. Manter um diário onde esses sinais são anotados e revistos periodicamente ajuda a reconhecer quando uma mudança de direção é necessária. A força dos símbolos também se manifesta em culturas antigas, como os egípcios e maias, que tinham um entendimento profundo da linguagem dos números e símbolos. Para eles, cada forma tinha um propósito e uma mensagem específica que orientava a vida e as decisões. Inspirar-se em tradições como essas ajuda a cultivar um olhar mais atento e respeitoso para os sinais que a vida nos apresenta. Que tal experimentar? Ao ver um símbolo que o atrai, dedique alguns minutos para refletir sobre o que ele representa para você. Às vezes, um número ou imagem surge repetidamente em sonhos, como se a mente inconsciente estivesse tentando falar. Já sonhou com o mesmo símbolo várias vezes? Quando algo aparece em sonho com frequência, esse é um dos sinais mais poderosos de que há uma mensagem esperando para ser entendida. Os sonhos têm essa capacidade de revelar o que não vemos quando acordados, abrindo um canal direto para nosso mundo interior e nos conectando a dimensões que escapam ao olhar consciente. Reconhecer esses padrões nos coloca em sintonia com uma vibração de crescimento e expansão. A vida, então, se torna uma espécie de jogo, onde observamos, aprendemos e sentimos, seguindo as pistas que o universo deixa. Mesmo algo tão simples como perceber a mesma palavra em diferentes conversas pode ser um empurrão suave para uma nova fase. A cada sinal reconhecido, você amplia seu autoconhecimento e se alinha com energias que fluem em harmonia com seu propósito de vida. Assim, cada padrão que você identifica e respeita é uma peça essencial para o quebra-cabeça da vida, uma forma de conectar as várias dimensões do seu ser. Quanto mais atento você está, mais esses sinais aparecem e mais clara se torna a mensagem que o universo deseja compartilhar. E conforme vai desvendando essas pistas, a sensação de conexão com o universo cresce, levando você a explorar cada vez mais a realidade que está além do visível, onde tudo faz parte de uma ordem maior. Imagine que, durante o sono, você atravessa uma ponte invisível que o leva a realidades alternativas. Nos sonhos, as fronteiras do tempo e do espaço desaparecem, permitindo que sua mente explore dimensões que, acordado, você não acessa. Já teve aquele sonho em que viveu uma história tão real que ficou se perguntando se não era, de fato, uma outra vida? Para muitos, os sonhos são como portais secretos que permitem uma conexão com outras versões de nós mesmos. Experiências intensas onde encontramos fragmentos do que está além da nossa compreensão. Os sonhos carregam uma sabedoria oculta, revelando caminhos e mensagens que podem passar despercebidos no dia a dia. Em uma noite comum, você pode se ver em cenários inusitados ou ao lado de pessoas desconhecidas, mas que, curiosamente, parecem familiares. Quando despertar de um sonho assim, tente refletir sobre o que ele pode estar tentando mostrar. Mantenha um caderno ao lado da cama e anote os detalhes assim que acordar. Muitas vezes, esses pequenos registros podem se transformar em respostas a questões que estavam adormecidas na sua vida consciente. Para algumas culturas, os sonhos são considerados tão reais quanto a vigília. Xamãs, por exemplo, usam o sonho como uma ferramenta para entrar em contato com outras realidades, acessar informações ocultas e obter orientações.
E se, ao dormir, você pudesse enviar uma pergunta para o universo e, ao sonhar, recebesse a resposta? Experimente isso. Antes de dormir, defina uma intenção clara sobre o que deseja entender ou resolver e permita que o sonho seja seu guia. Muitas vezes, as respostas vêm de maneira simbólica, mas com um significado profundo. Os sonhos nos permitem experimentar nossas vidas em um ângulo diferente, onde cada elemento traz um pedaço de verdade e autoconhecimento. Já sonhou que estava voando ou correndo por paisagens desconhecidas? Esses cenários são maneiras de sua mente dizer que há mais a explorar. Quando estiver em um sonho assim, relaxe e aproveite, pois esses momentos podem oferecer lições de liberdade, coragem e expansão. São oportunidades para ver o mundo de outra perspectiva, ampliando a visão sobre o que significa ser humano. Durante o sonho, os sentimentos e as emoções fluem de forma pura e espontânea, como se você estivesse se conectando com sua essência mais profunda. Esses estados de liberdade emocional revelam o que realmente desejamos, o que tememos e o que buscamos. Se, em seus sonhos, encontra pessoas que já partiram ou lugares que não existem, considere isso como uma chance de se reconectar com partes suas que estão além do físico. Essa experiência de autoconhecimento é o que torna o sonho uma verdadeira ponte entre realidades. Os símbolos que aparecem nos sonhos também têm um papel importante, pois carregam significados universais. Ver um rio, uma montanha ou um espelho, por exemplo, pode simbolizar fases e desafios da vida. Essas imagens atuam como guias, mostrando onde você está e para onde pode ir. Ao acordar, reflita sobre os símbolos que surgiram. Eles podem ser a chave para destravar questões do presente, uma maneira de você ver sua vida de um ângulo novo e revelador. A capacidade de lembrar e interpretar os sonhos é uma habilidade que pode ser cultivada com o tempo. Ao desenvolver essa prática, você percebe que os sonhos contêm mensagens valiosas sobre seu crescimento espiritual. Pense neles como um presente do universo, uma oportunidade para ver a realidade com novos olhos. Quanto mais você valoriza os sonhos, mais eles se tornam vívidos e significativos, proporcionando uma conexão direta com o campo energético que permeia todas as realidades. Dessa forma, os sonhos se revelam como pontes que nos ligam a outros mundos e a outras partes de nós mesmos. Eles são como uma linguagem secreta que fala diretamente à nossa alma, iluminando caminhos que a lógica não alcança. E, ao cruzar essas pontes, você se permite explorar, aprender e expandir, vivendo cada experiência como uma peça essencial no quebra-cabeça do autoconhecimento e da espiritualidade. Conforme exploramos esse universo fascinante de realidades paralelas, fica claro que há muito mais em nós e ao nosso redor do que imaginamos. Agora, a pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Será que está pronto para se abrir a essas possibilidades, prestar atenção nos sinais e permitir que a intuição seja sua guia? E se realmente existe uma versão sua em algum lugar, o que acha que ela faria agora? Se você ficou até aqui, comente aqui: eu encaro meu destino. Assim saberei que você está realmente comprometido com essa descoberta. Eu te desafio a encarar seu destino, a explorar essa nova visão de mundo e descobrir o que está por trás de cada decisão, cada momento de déjà vu. Escreva nos comentários o que mais chamou sua atenção, ou uma experiência que teve sobre isso, e vamos trocar ideias. E se você quer seguir desvendando mistérios que vão além do visível, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa jornada está só começando. E juntos, vamos desbravar cada detalhe que o universo tem a nos revelar.